Tá, então, dando aí continuidade, né? A gente estava falando do corte longitudinal, certo? Então, eu vou... Apareceu para vocês o corte longitudinal ou não? Com a maquetezinha. Só apareceu a planta, só, com corte. Só a planta. Então vou ter que... Para mim só tá a planta baixa. Então, vou ter que descompartilhar e compartilhar novamente. Ah. Agora apareceu a planta com Agora a maquete? apareceu. Apareceu. Então, ó, pessoal, o corte longitudinal, certo? Esse corte mais longo. Pela maquetezinha aqui, a gente vê, então, né, que eu passei aqui e estou olhando para o fundo da construção. Então, no caso aqui, eu vejo essa parede, ó, que é essa parede aqui do fundo, que não tem detalhe nenhum, né? Depois, entro no banheiro, tem a parede do banheiro, entre o dormitório e o banheiro, que aparece lá. Nesse intervalo aqui, ó, eu tenho a porta e tenho um pedaço de azulejo aqui, que é o que aparece aqui, ó. Deixa eu virar um pouquinho mais, que talvez não apareça. Melhora a claridade. Depois tem a sala, que aparece essa parede aqui também, que não tem detalhe nenhum, né? E depois aparece aqui, ó, a cozinha, que eu tenho os azulejos. No caso, esse telhado, ele está caindo para frente, né? Ele está caindo para cá, assim. A coisa está caindo para cá. Então, eu vejo um tracinho aqui, ó. São dois traços, né? Que eu depois vou representar. E vejo aquela paredinha no fundo aqui, ó. Aqueles 15 centímetros. No caso aqui, essa visão que a gente está tendo da câmera, eu consigo enxergar até a lateral aqui, ó. Mas no desenho, eu não vou conseguir enxergar a lateral aqui, eu vou enxergar isso aqui de frente, tá? Que a visão que a gente tem de projeto é uma vista ortogonal, uma vista perpendicular, é um pouco diferente dessa vista que a gente tem aqui, que é cônica, né? A gente enxerga as coisas conicamente, não enxerga perpendicular. Então aqui aparece a paredinha também, mas nós, para desenho, vai fazer só a frente aqui. Deixa eu ver até se aparece aqui, ó. Não sei se... Apareceu o corte para vocês? Corte longitudinal, Apareceu. desenho. Apareceu, normal. Então, aqui, ó, é Para mim também. a paredinha que eu estava falando para vocês. Aqui nós estamos cortando, até aqui é corte. Isso aqui é traço escuro. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para diferenciar. Ó. Então, aqui nós estamos cortando a parede, né? Isso daqui, ó, essa altura depende, se o corte passar mais profundo, ela vai ser maior, se passar mais aqui na frente, ela vai ser menor. Tá? Depois eu vou explicar para vocês como é que a gente pega essa altura aí, graficamente, né? Então, aqui é a paredinha, aqui são os dois traços que representam a telha. Né? Essa daqui é a paredinha lá no fundo, que tem a cumieira, né? E tem a pingadeira aqui, ó, a cumieira é a parte mais alta da telha. Quando a gente vê a telha de frente, a gente representa por esses traços aqui. Eu tenho que colocar esses traços. Quando não tem traço, isso daqui, ó, é embaixo do telhado. Tá? É só para diferenciar o que eu vejo de telha por fora, né? Estou olhando a telha, que eu não vejo, que é a parte de baixo do telhado. Aí nós temos a laje, tá? O pé direito,
E aqui, piso e contrapiso. Um negócio que, assim, para dar acabamento, a gente faz normalmente a parede chegando até embaixo, tá? E o piso é interrompido pela parede, como se isso daqui descesse lá para uma fundação. Normalmente a gente não representa a fundação nisso daqui, que esse desenho a gente chama de desenho arquitetônico, né? O projeto arquitetônico. Então ele não faz menção à parte estrutural. Então a gente interrompe aqui, mas eu sei que aqui para baixo vai ter a fundação. Professor, quando for uma casa que tenha piscina, aí tem que fazer? Piscina. Isso, aí faz o desenho para baixo ou não? Também para aí. Se passa, não, se pegar no corte a piscina, aí você faz o desenho da piscina. Você não vai fazer o tipo da fundação que tem que usar na piscina, mas você representa a profundidade dela. Né? E a alvenaria em volta dela. E aqui nós temos a cozinha, né? Que a cozinha aqui está com o mínimo, né? Que é na cozinha barra impermeável 2 metros. Pé direito em todos os cômodos, ó. Pé direito, né? O tipo do acabamento, que é taco, cerâmica, os níveis, né? Então, todo projeto tem que ter isso daí, em todos os cômodos. Professor, para americana, é obrigatório no banheiro também ter as paredes impermeabilizadas com cerâmica ou não? Não, lá fala em barra impermeável. Essa barra impermeável é alguma coisa que seja lavável, né? Você pode lavar. Mas pode ser outras coisas, não há necessidade de ser o azulejo. Pode ser uma tinta epóxi, pode ser fórmica, pode ser mármore, granito, tá? Alguma coisa que dê para lavar, seja lavável. É porque agora está na moda, né, fazer a parte do box de porcelanato e a outra parte faz com tinta lavável, né? Aquela emborrachada está usando agora. Aí por isso que eu fiquei curioso aí. Não, então, aí pode fazer, não tem problema nenhum. Tá. Então, dessa maneira que a gente faz os cortes, e dando preferência sempre passar pela cozinha e pelo banheiro para poder mostrar essas barras impermeáveis aí. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Bom, e como eu monto esse corte, como eu faço para fazer o desenho desse corte? Normalmente a gente faz se utilizando da planta. Então, por exemplo, se eu já tenho a planta desenhada numa folha, que nem vocês têm, eu coloco uma nova folha em branco e vou puxar os alinhamentos. Tá? Porque, deixa eu colocar aqui. Apareceu uma maquetezinha aí, a maquete com o corte. Ela está aqui para a gente já. Para mim tá aparecendo. Então tá legal. Porque você vai ver aqui, ó. Eu vou mostrar aqui. Tá aqui a casa, né? Tem a casinha. Deixa eu tirar o telhado aqui para representar o meio. Então, o que vocês têm? O desenho da planta, que é isso daqui, ó. Vocês estão vendo assim. Quando a gente faz o corte, eu aproveito essa planta e teço os alinhamentos, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, da planta, tá? Eu desço o mesmo alinhamento da parede, a espessura. Aqui também, mesma coisa, ó. Desce, você tem um alinhamento aqui. Então, vamos dizer, no corte, as medidas nesse sentido, no sentido longitudinal, eu posso pegar todas da planta aqui.
inclusive, aqui nesse caso aqui não aparece, né? Porque eu não fiz o corte da planta no lugar certo, ela está aparecendo só sem a laje, mas apareceria aqui, ó, as janelas. Tá? Então, se tivesse alguma janela, eu poderia marcar. Aqui no caso, eu só vejo essa porta aqui de dentro, ó, do banheiro, que eu posso pegar o alinhamento dela. Se eu trouxer o alinhamento, vai dar isso daqui. Tá? Então, normalmente, o que eu faço? Coloco o desenho da planta aqui e faço o corte no alinhamento logo abaixo. No outro sentido, tá? No outro sentido é a mesma coisa. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Se vocês... Aqui tem uma parte. É o contrário aqui, né? Coloquei aqui, ó. O sentido é esse daqui. Não vai dar para vocês verem aqui. Vou deitar aqui para poder demonstrar, né? Mas eu estou cortando aqui assim, né? Então, o que eu vou ver? Ó? Se eu pegar o alinhamento, ó, alinhamento aqui, alinhamento aqui, alinhamento aqui, tá? A porta é essa daqui que eu estou vendo, ó, eu não está vendo nada. A porta do banheiro, né, que está aqui dentro, a porta aí, eu tiro o alinhamento aqui assim. Deixa eu pegar um desenho feito que ilustra melhor isso que eu estou falando para vocês aí, ó. Ali, cotas. Não. Nossa, acho que... Vou voltar a compartilhar aqui, ó. Esse desenho é um pouquinho confuso, mas vamos lá, ó. Então aqui, ó, para fazer o corte longitudinal. Deixa eu aumentar aqui. Fazer o corte longitudinal. Então eu passei o corte aqui na planta, ó, peguei os alinhamentos das paredes, ó. Inicialmente eu faço só as paredes. Peguei o alinhamento aqui, ó, cortou essa parede, esse alinhamento aqui, essa outra parede, esse alinhamento, e aqui. Essa setinha aqui, ó, tem que sempre ficar favorável a vocês, ela não pode ficar contra vocês. Se essa setinha ficar contra vocês, o corte está invertido, tá? Então, eu faço dessa maneira, puxo os alinhamentos, certo? Isso daqui, tanto faz eu fazer aqui em cima, ou fazer para baixo,
que no caso aqui eu fiz a fachada para baixo. Mas tanto faz eu puxar o alinhamento para cima ou para baixo. Não tem problema. E aí eu posso fazer, como aparece aquela porta, né? Porta do banheiro aqui, ó. Eu já pego o alinhamento da porta também. Certo? Aqui, ó, é o 1,50 da barra impermeável. Então aqui só está um esquema daquele corte longitudinal. No outro corte, o corte transversal. Então aqui eu também faço a mesma coisa. Eu puxo o alinhamento aqui, ó, e faço a parede, essa parede cega, essa outra parede que tem a porta, aqui, ó. Então, no caso da largura, eu não me preocupo, porque eu já pego as medidas que eu tenho aqui. No corte, eu vou ter que medir, fazer as medidas de altura. O ideal é a gente fazer assim, fazer uma plantinha aqui, né? Colocar a planta dessa maneira, colocar a planta dessa maneira, e fazer eles alinhados. Porque se eu fizer alinhado, ó, o piso que serve aqui, ó, a mesma altura, tá? Serve nos dois cortes. A laje, eu posso marcar para os dois cortes. Tá? A altura da porta, desse daqui, ó, eu transporto para cá. Ó. Tá? A altura da barra impermeável. Essa barra impermeável que aparece aqui, ó, nesse sentido, que é do banheirinho aqui, tá? Aqui aparece a lateral dela. Esse daqui nós estamos vendo de frente, né? A porta aqui, ó. E aqui, né, é a mesma barra impermeável, é o mesmo cômodo que está aqui. Tá? Então é a mesma altura da barra impermeável. E aqui, então, depois, no próximo passo, nós vamos ver a fachada, que a fachada também eu uso da mesma maneira. Eu pego os alinhamentos já da planta para mim poder fazer a vista externa da casa, que vem ser a fachada, que seria o próximo passo aí, a gente representar a fachada. Tanto a fachada quanto o corte tem esse negócio de tonalidade. Aquilo que aparece mais próximo ou aquilo que é cortado, a gente tem que representar com um traço bem escuro. Aquilo que eu vejo, que a gente fala ver em vista, quer dizer, não está sendo cortado, mas eu enxergo, aí então eu tenho que representar com traços mais claros. Tá? E quanto mais distante, mais claro eu vou fazendo os traços. Então vamos por aqui nesse corte aqui, ó. Essa porta, essa batente que está representada aqui, ó, tem que ser um pouquinho mais escuro do que esse batente que está representado aqui, tá? Porque além de estar sendo cortado aqui, ele está um pouquinho mais na frente. Então, se eu tenho planos diferentes, conforme eu vou aprofundando, vou tornando mais longe dos olhos da gente, de quem está olhando, mais fino vai sendo o traço. Tá? E a parte de cobertura? Aqui, normalmente, a gente deve fazer o corte que aparece a inclinação primeiro. Então, aqui, essa inclinação é dada em função do tipo da telha, né? Então, quando a telha é pequena, telhas cerâmicas, essa inclinação tem que ser maior. Quando é uma telha longa, essa inclinação pode ser menor, tipo de aço galvanizado ou fibrocimento, né? Ela pode ser uma inclinação menor. Então, no caso aqui, nós temos telha de cerâmica, né? Telha cerâmica, e ela deu essa inclinação que é 1,55 m, né? A gente calculou tal, é 1,55 m. E aqui está indicando, ó, onde passa o corte longitudinal
no corte transversal. Então, a indicação, ó, do alinhamento, significa que eu estou cortando aqui. Então, onde corta, eu posso transferir a altura para esse corte aqui. Que esse telhado eu vejo de frente e esse telhado eu vejo lateralmente, eu vejo a caída. Tá? Então, caída só aparece nesse daqui. Nesse daqui aparece reto, depois as telhas aqui, ó. Mas a gente enxerga como se fosse um retângulo isso daqui. Mas na realidade, ele está entrando profundo, né? É como se fosse tivesse uma rampa aqui, ó. Tivesse uma inclinação. Que essa parte aqui é mais na frente e a parte lá é mais no fundo. É essa inclinação aqui, ó, que a gente está vendo de frente. Certo? Então, quando eu tenho algo inclinado, assim eu vejo retangular, eu represento retangular. Tá? Então, é dessa maneira que a gente deve montar, fazer as montagens para o corte. Professor, ali onde está o telhado, a gente tinha mencionado que quando for telhado tem que fazer umas linhas. Ali não faz? Não. Esse corte aqui, ele está só o esquema. Só o esquema. Tem que representar que nem nós fizemos, nós vimos no outro. Aquelas linhazinhas para. Aqui também não precisa cotar tudo, né? É mais para. Esse daqui é mais assim para vocês verem o alinhamento. Isso daqui, quando a gente monta dessa maneira aqui, quando o projeto é um pouquinho mais complexo, né? A gente monta dessa maneira e serve para a gente ir checando se o desenho que a gente está fazendo está correto. Se a inclinação, se os níveis estão corretos. Então é um... E a distância das telhas, do último telhado? Daqui 20 em 20 centímetros. De 20 em 20? É. Deixa eu... Mudou aí para vocês ou não? Não, ainda não. Ainda não? Então tem que descompartilhar. Então, deixa eu voltar para aquele corte lá, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês... Descompartilhar. Agora apareceu o corte? Para mim ainda não. Ainda não? Vamos ver. Apareceu? Agora apareceu. Apareceu. Tá. Agora apareceu. Então, é essa distância aqui, né, que você me perguntou? Entre um e outro. É de 20 em 20. É 1 e 8. Então, então é isso daí, assim, o conceito, né? O como a gente imagina fazer o corte, como a gente tem que imaginar, tem que fazer o corte. Eu passei 2 links para vocês, que 2 pessoas explicando também mais ou menos isso que eu expliquei agora para vocês, tá? Vocês vão ver que tem alguma diferencinha, que nem você falou, de termos de representação de espessura, né? Daí tem, às vezes, a maneira que a pessoa desenha. Mas, assim, estão corretas, né? Só tirar o...